eu tava com um problema um tempo atrás. Passei por uma fase meio deprimida e tal, mas eu tava com os pensamentos muito acelerados, apesar de eu estar deprimido. Então, falei assim, pô, deixa eu voltar a meditar, né? Eu tinha parado. Aí, nesse processo, eu comecei a ter angústia por acalmar a minha mente, sabe? Era como se eu não... Porque você tinha que olhar pro abismo, né? A sensação que eu sentia era que eu não queria ficar sem controle do ambiente, sabe? E aí, quando você vai acalmando a mente, você meio que para de calcular as possibilidades de tudo. É. E assim, vamos combinar que essas coisas estão bastante interligadas, né? O processo depressivo... A depressão, ela é um esvaziamento. Um esvaziamento não igual ao da meditação, mas é um vazio nihilista, né? Tipo, não tem sentido pra nada, não tenho vontade pra nada, não tenho energia pra nada. E quando você joga a depressão dentro desse nosso ambiente em que a gente tem que pagar conta, tem que pensar no próximo passo, tem que pensar nos próximos anos... Você está misturando, você está jogando gasolina na fogueira, né? Você está ali misturando essa aceleração que já nos adoece junto com esse vazio que eu já estou sentindo. Eu falo que quando eu tive... Foi interessante. Eu tive um processo depressivo também muito forte há uns anos atrás. E eu falo que... E aí, no meio disso tudo, eu ainda tive toxoplasmose. E aí eu tinha, tipo, durante uns 20 dias, eu tinha umas crises de febre absurdas. E eu... tava curtindo a febre, porque por mais que eu ficasse horrível fisicamente, na hora que eu tava com febrão delirante, era a hora que eu não tava deprimido naquela comiseração horrorosa. O que essas coisas todas me ensinaram é, momentos depressivos não precisam ser um desastre. Primeiro, precisa procurar ajuda. Fala com quem se importa com você. E se você prestar atenção, sempre vai ter um ouvido generoso e acolhedor para você abrir o seu coração. E você vai se surpreender. Porque assim, você abrir seu coração é você ficar vulnerável para o outro. Vai ter um monte de gente que vai te dar pedrada por isso. Não desanima. Tenha ânimo de achar alguém, um amigo, um familiar que te escuta e procura ajuda médica, terapêutica, beleza. Mas esses momentos depressivos também são de uma lucidez absurda. Não sei se você sentiu isso. Porque você começa a remover... todas as ladainhas, todas as desculpas e todas as... Não tem tempo para indulgência numa hora dessa. É aquela lucidez acachapante. É você olhar para o abismo e ele te olha de volta. A coisa se você estiver bem amparado e praticando e não tiver medo desse esvaziamento e se deixar cair, você vai ver que no meio dessa queda você reaprende a voar. Ou seja, para além da poesia do que eu estou dizendo, se você aprender a sair dessa angústia gerada pela comiseração, porque aposto no sentido de que, nesse sentido, a gente é bem parecido, muito dessa angústia vinha do o que vai ser daqui pra frente se eu não fizer isso. Ai, mas e se eu tivesse... né? Então, se eu abrir mão do passado e do futuro e só ficar aqui agora, é o que a meditação diz pra nós e a gente fica puto e quer teimar com isso, vai dizer assim, escuta, aqui, agora, nesse segundo, ei, Lutz, tá tudo bem. E esse primeiro momento de angústia com a prática é você dizendo assim, como assim tá tudo bem? Eu tô péssimo, cara. Eu não quero ficar tudo bem. E aí você vai insistindo no método, e aí você vai percebendo assim, não, de fato, eu posso até estar angustiado, meu corpo tá sentindo uma coisa estranha, mas factivelmente ainda tudo bem que tem um monte de coisa para acontecer, tem um monte de coisa dando errado, mas agora, aqui nesse segundo, tá tudo bem mesmo. E ancorar-se nessa ideia de que no presente, nesse único tempo que de fato existe, tá tudo bem, me ajuda a ter alimento, argumento para mim mesmo e energia para sair desse lugar. A gente tem... Depois que eu trouxe muitos nutricionistas e etc., eu comecei a perceber que várias coisas modulam a nossa consciência, né? A nossa forma de perceber o mundo, as nossas ansiedades, a depressão e tudo mais. Eu fiquei com uma coisa na cabeça, sempre tenho isso, de que o que tá no controle, assim? É o nosso corpo que tá deixando a gente dessa forma? Então, é a nossa biologia ali? Ou se é que existe uma mente que consegue apaziguar tudo isso, sabe? Tem controle sobre essas sensações. O Guilherme acha uma coisa e tenta compor isso com o que as tradições dizem. Veja só, eu sou... Das filosofias indianas que eu aderi, acho que o Tantra é a mais sofisticada delas e explica isso de um jeito muito legal. Por que ela é tão sofisticada assim? Porque ela não vê divisão entre corpo, mente e consciência, e ela também não vê diferença na sacralidade, por exemplo, entre você fazer um ritual, um puja, uma oração,
e você, sei lá, ter um momento maravilhoso, transar com a tua namorada, gozar absurdamente e enxergar sacralidade nisso. Claro que não é banal assim, né? Eu vou sair metendo com todo mundo só porque é sagrado. Mas, e tudo bem se você também quiser, tá bem? A questão é você imputar a lucidez aí. O grande pecado para essas tradições todas meditativas consiste na ignorância, de perceber que de pensar que haja separatividade. E na ignorância de achar que existe algum controle. Porque, na real, essa lucidez que a gente quer trazer é para que as coisas sejam espontaneamente livres. O Krishnamurti, que é um grande pensador que eu gosto demais, ele fala que o que ele chama de liberdade, se existe algum controle, ele chamaria isso de choiceless awareness. Quer dizer, a lucidez, a awareness, né? A lucidez é a atenção sem escolha, eu não preciso interferir em nada. Porque a gente supõe que o controle seja eu decidir entre tomar essa água e pedir para você me trazer uma cerveja ou um café. Mas quando está havendo escolha, eu já estou ali entre todas aquelas divisões de atenção e de concentração e eu já estou sendo condicionado por um universo de coisas. Estou sendo condicionado pelo meu passado, estou sendo condicionado pensando no que você vai pensar se eu pedir uma cerveja no meio do podcast ou um café. Estou sendo condicionado a pensar o que vai ser da minha dieta se eu fizer isso. Estou sendo condicionado porque o nutricionista que veio aqui disse que dependendo do que eu comer, o meu humor muda e que a minha flora intestinal pode ser determinante para a minha depressão, para o meu bem-estar. A parte hormonal que está regulando tudo isso. Então, no fim, a liberdade é abrir mão disso, de ter essa obsessão com o controle. E não é entrar na filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas trazer uma parte da mente para esse lugar do observador. Eu não preciso interferir nas coisas para que elas estejam bem, para que elas tenham um ritmo. E aí, quando eu sou capaz de observar sem interferir, quando eu interfiro, vem de um lugar de profunda sabedoria, de um lugar de reflexão. Eu acho assim, primeiro, o Tantra vai dizer de novo que não existe essa cisão entre o corpo, a mente e a consciência. Nesse momento que você está aí, o universo inteiro, dentro e fora, estão interagindo. Né? Essas doutrinas não dualistas vão dizer assim, que mais ainda não existe tanta diferença entre o externo e o interno. O observador, o observado e a capacidade de observar são, na verdade, desdobramentos de uma mesma realidade que eles vão chamar de uma realidade divina, de uma realidade de Shiva Shakti. É interessante isso, porque a galera da neurociência não separa a mente do corpo, né? E não tem como, E para um yoga isso também sempre foi... Sempre estava óbvio, isso. Sabe? Tipo, por que você acha que todo esse universo de práticas do Hatha Yoga, né? Alongamentos, respirações, limpezas... Eu não sei se... Ayurveda, o Ayurveda também, porque, poxa vida, eu sou essa inteireza, esse equipamento todo. Então, para eu acalmar minha mente, eu também tenho que trabalhar meu corpo. Para eu trabalhar o mais denso, eu tenho que trabalhar o mais sutil. Não existe essa divisão, né? E você vê, a própria Elisa, né, estava comentando que um dos instruídos dela em meditação é um dos caras, não vou lembrar o nome dele, que o cara era muito bom surfista, ela gosta muito de surfar e tal, e o cara era muito bom surfista, mas ele chegava no campeonato e ele não se classificava. O cara era foda treinando e chegava no campeonato e ele não se classificava, porque... Chegava lá, a mente dominava, ele tinha toda a habilidade corporal para fazer, mas a mente deixava ele numa pilha tão grande que ele não conseguia, né, competir. E aí ela fez o treinamento com ele e o cara foi campeão do mundo 2 ou 3 vezes, negócio assim. Então, assim, isso é basilar para qualquer meditador. A sua postura interna e a sua postura externa, elas são correspondentes. Então, poxa vida, eu descobri isso desde a última vez, né? Assim, eu virei o cara que vai na academia de segunda a segunda se deixar... Mas não porque... nossa, agora o Guilherme virou... Né, maromba. Virou essas pessoas. Eu virei esses caras que vai pra academia de domingo, cara, que é isso. Mas o mestrado me fez isso, assim, tipo, porque a prática meditativa me relaxa, me ajuda muito, mas eu precisava de alguma coisa para descarregar também toda aquela carga que eu estava absorvendo, né? A rotina maluca de ir lá pro Morumbi e fazer aula e voltar, sair acordar de madrugada e dormir de madrugada... E aí eu precisava de alguma coisa que desse para desligar o cérebro fazendo. Então, isso tudo ajudou nos meus estudos e ajudou também na minha meditação. Você vê, eu fazer exercício físico, fazer a prática meditativa me ajudou a estudar melhor e compreender melhor o que eu estava estudando. Essa divisão não existe factualmente. O Platão, eu gosto muito do Platão, mas ele é um dos grandes culpados dessa parada, dessa divisão. Sim, porque ele é o cara que funda essa ideia do mundo das ideias e do mundo da experiência.
E a crítica do Aristóteles para ele, logo de cara, é essa, né? O discípulo do Platão vai falar, opa, peraí, essa divisão não tá muito legal, não. O que ele falava? O Aristóteles ou o Platão? O Aristóteles vai dizer que o corpo é o condutor dessa experiência e que você vai purificando a sua percepção da verdade na medida em que você integra a razão, que é também do corpo, junto com a experiência. Claro, ele não discorda do Platão de dizer para nós o seguinte, a sua percepção, seus 5 sentidos, eles estão enviesados. Sim, você está condicionado, mas o que vai descondicionar isso não é um outro mundo. E eu vou te falar que não é nem isso que o Platão fala, mas é assim que as pessoas entenderam. Você pega toda a tradição cristã, ela funda essa ideia de que isso aqui é tudo pecado, é tudo errado, porque essa percepção ela é crooked, né? Ela está corrompida. E o mundo das ideias, existe um mundo a posteriori, um mundo, o paraíso perdido, onde as coisas são puras, são bonitas, são verdadeiras. Um mundo ideal, né? É. Onde não existe paixões da carne. Né? E aí, cara, isso que é uma das outras coisas que eu gosto do Tantra. Que também, de novo, né? O Tantra foi... Aqui no Ocidente é uma bagunça. Nada disso que as pessoas vendem como Tantra é Tantra. Aqui vem como? Um negócio de... Massagem tântrica, orgasmos múltiplos e tal. E, cara, não tem nada menos acurado com o Tantra do que isso. Assim, tipo, não tem nada a ver com Tantra isso. Nada. O Tantra de verdade é uma profunda filosofia estética e filosofia da linguagem. É uma via de acesso para você experimentar a realidade divina. Então, assim... Primeiro, é uma doutrina não dual. Aí você vai falar, putz, mas eles têm zilhões de deuses. Os tantras admitem culto a vários deuses. Mas esses deuses são aspectos da sua própria consciência. Né? São energias, são formas da sua própria consciência. E aí, não é que ele vai ser simplesmente indulgente com os seus prazeres, mas ele vai dizer assim, que existem 2 dimensões dessa experiência. Uma é de bhoga e outra é de yoga. Bhoga é o desfrute com o mundo externo. E yoga é essa experiência transcendental com o mundo interno. E os mestres mais avançados não vão ver distinção entre esses 2 aspectos. Quer dizer, é muito fácil você abrir mão de tudo, ir para a caverna e meditar lá. Você está abrindo mão dos desafios do dia a dia. Não chega a ser uma fuga também? De alguma maneira, sim. Pelo menos, quando eu pensava em fazer isso, em ir para o meio do nada e ficar eu queria escapar. É. Então, sabe, a grande cagada disso, e que faz com que eu veja um monte de gente que se mete a ser monge e cai em depressão profunda, é que você tá abrindo mão de tudo, mas você tá levando pra floresta você junto. Tá bom, eu vou abandonar todas as coisas, mas o Lutz tá indo comigo. E aí? Isso não tem como... que é o experienciador... E ele é a causa do problema. Ele é a raiz. Todas essas tradições espirituais vão dizer assim, a fundação do teu sofrimento começa em você. E eu não tô sendo um coach pra dizer assim, a culpa do seu sofrimento é sua, levante da cama. Não é nada disso. O que eu tô dizendo é, ninguém nos ensinou a perceber a realidade como ela é. A gente quer que a realidade seja como nós queremos que ela seja, e não como ela é de fato. Desenvolver essa equanimidade, essa capacidade de olhar para as coisas como elas são. E não como eu gostaria que elas fossem, como a minha narrativa interna cria, isso é que é a lucidez pragmática que um mestre tenta desenvolver. E aí, antigamente, era mais fácil ir para a floresta, né? Assim, era o que tinha, né? Era o que tinha e o mundo era zoado, né, cara? Você tinha ameaça de invasão o tempo todo, a vida era bem mais áspera do que é agora para a maior parte de nós. Hoje, você falar de você... Eu vejo isso muito, assim, vários amigos falando pra mim que querem ser monges. E eu tive essa pira, sabe? Uma vez eu liguei pro Felipe, o meu marido, na época era meu namorado, no aniversário dele, falou assim, a gente não pode continuar juntos, eu tenho que ser um monge. Mas, né, toda a pira religiosa, o fato de eu ser gay, né? Oh, meu Deus, o cara... Eu falei, mano, eu já não só tô pecando porque eu tenho um namorado, como eu sou gay. Eu sou muito errado. Eu liguei pra ele no aniversário dele. Felipe é muito paciente mesmo. E ele... E falei assim, não, eu tenho que ser monge, eu tenho que ser um renunciante. E foi meu mestre que falou isso, para com essa maluquice. E ele casou a gente, foi para tipo, viva no mundo, esteja no mundo sem ser do mundo. É sagrada a relação que vocês tenham, perceba isso. E de fato, pô, a gente tá junto há quase 2012, vai fazer 11 anos. Maneiro, cara. Então assim, e a minha experiência de mundo tá profundamente atrelada ao amor que eu sinto por ele. Pode ser que tenham profundos aspectos de apego nisso. Eu não tenho dúvida que tem.
Mas conforme eu vou criando lucidez sobre esse sentimento que eu tenho pela minha mãe, pelos meus amigos, por quem importa pra mim, eu vou transformando esse apego em amor verdadeiro. Não uma tentativa de controlar o outro, de ter o outro ao meu redor só pra me satisfazer na minha carência, mas porque eu curto a experiência de desfrutar a existência contigo. Isto é, o mundo é mais da hora e a vida é mais da hora porque a gente tá junto aqui. Essa é a parada. É você, Eu sinto isso também. E você não recusar isso, porque eu acho que é muito empobrecedor, cara. Imagina, esse conflito religioso, essa relação de culpa com a vida, de dizer, eu gosto tanto de transar com quem eu amo, mas isso é pecado, então, ai meu Deus. Olha essa divisão horrorosa. Eu tô sentindo algo que me deixa perto do divino, que, portanto, faz com que eu abra mão. Pensa nesse momento em que você tem uma experiência foda. Não precisa ser só um momento de êxtase sexual, mas que você tá ali com alguém que te importa, ou que você comeu uma comida gostosa, e que parece que o tempo até para, porque você tá ali, porque a vida teve significado naquele instante. Quando vocês dão aquela crise de riso, assim. Isso, isso é uma das paradas que eu mais gosto de fazer. Legal, né? Que dá aquela dor de barriga, que você dá até dor na garganta. Putz, os meus amigos eu gosto de ter isso, assim. Até tomando bronca pela altura com que eu costumo dar gargalhada. Nesse momento, as barreiras desse ego se afrouxaram. Você não tá tão preocupado com a sua sobrevivência. Porque o ego é isso, né? É esse lugar da consciência angustiado e ansioso com a sua sobrevivência. Imagina, você tem um momento desse e em seguida ele é poluído pela ideia de que tudo isso é pecado. É assim que era na Idade Média. Até o riso era condenado. O riso é coisa de animal. O livro do Humberto Eco, né, O Nome da Rosa, a trama magnífica que ele escreve é todo em torno disso, né, de que havia uma obra do Aristóteles toda voltada a elogiar o riso, e que esse livro foi... É claro, isso é um romance e tal, mas supostamente existiu esse texto do Aristóteles elogiando a comédia, dizendo, é o riso que dá sentido à vida. E aí, na Idade Média, isso era proibido, porque esse mundo é um mundo de pecado, esse mundo é um mundo de provação, esse mundo é um mundo de crueldade. E, de fato, né, se você pensar como era a vida do ser humano na Idade Média, era bem parecida com o inferno. E claro que existe um mundo para um monte de gente hoje, se a gente pensar em desigualdade e tal, que é infernal. Porra, cara, toda vez que eu tô na Índia eu penso sobre isso. Eu falo assim, cara, como é que existe esse abismo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, tá bem, existe um tipo de vida para um monte de gente que é infernal. Como é que eu, entendendo a interdependência, incluo o outro na minha felicidade? Esforço-me para dissolver o sofrimento do outro e fazer com que ele participe da minha felicidade. Porque isso que é compaixão. Eu ser capaz de reconhecer o sofrimento do outro e tentar fazer algo para tirar ele de lá. E, de novo, por que a Ayn Rand é desonesta nessa forma de elogiar esse ser humano absolutamente forte e individualista? Porque quem já passou por depressão, por exemplo, sabe que sem ajuda você não sai dali sozinho. Você sai pelo teu próprio esforço. Uma hora que você fala assim, chega dessa porra, não é? Tem uma hora que você tem que bater o pé e falar assim, mano, acabou. Mas sozinho você não sai. Assim, você precisa de gente em volta que te encoraja e te faz levantar. Cara, muito interessante isso. Quando eu passei por esse momento deprimido e tal, eu não tava conseguindo literalmente sair de casa, assim. Nem pra ir pra academia do prédio. Acho que quem passa por um momento depressivo tem isso. Né? Você não quer nem tomar banho. Total. Aí eu lembro de um dia minha namorada me forçar a ir pra academia, né? Tipo assim, meio que eu fiz ela, por que você não vai? Ela falou, vamos junto. Ela falou, então vamos. Acabei indo aí no meio do treino, eu comecei a lacrimejar assim, chorar. Falei, caramba, consegui, sabe? Essa sensação de conseguir. Aí eu falei, pô, agora vai. Você sabe que o Felipe é uma pessoa muito paciente, né? O meu marido. E no meio dessa crise, porque eu tava mal, e o lance de eu ser inteligentinho, assim, eu sou bom de argumento, né? Eu não sou lá essas coisas, mas eu disfarço bem. Então, eu tava na crise e as pessoas tentavam conversar comigo, ele, a Paty, minha amiga, meus amigos todos, minha família, e eu começava a dar contra, cara. Assim, imagina, eu sou treinado em lógica, eu fiz filosofia, então a galera queria me dar argumentos pra eu ficar bem e eu dava 50 outros pra eu continuar mal. E chegou uma hora que ele fez uma parada que foi muito engraçada. O Felipe é um cara super dócil. Ele literalmente me tacou na cama e começou a me sacudir e falou assim, eu não aguento mais, você precisa sair desse lugar, cara, você precisa reagir. Eu pensei assim, cacete, ele vai me matar. Mas foi ótimo, porque eu comecei a rir e eu falei, caraca, é mesmo, olha só como eu tô me sabotando, eu não vou sair do lugar se eu continuar aqui, né? E você precisa de alguém que te dê a mão e fala assim, como a tua namorada fez, mesmo que seja de um jeito muito gentil, falando assim, vamos lá comigo. E você sai da caverninha, né? Sai desse lugar em si mesmado e você faz, nossa, existe vida fora desse sofrimento.
Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!